A paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 8 em diante, amém? Hebreus, capítulo 11, versículo 8 em diante, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Quero estar aqui agradecendo a todos os novos inscritos aí que estão entrando, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Eu fico feliz em saber que Deus está usando eu de alguma forma para falar com todos vocês. Amém? Eu fico muito feliz de ser, né, o porta-voz ali, né, entre Deus e vocês, que manda a palavra, né? Porque tudo aqui nesse canal, meus irmãos, que eu posto, é tudo direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Nada vem de mim, meus irmãos. Amém? Então, antes de eu fazer o vídeo, eu oro, eu peço ao Espírito Santo que venha falar conosco, né? Porque a palavra, meus irmãos, não é só para vocês, amém? Mas é para mim também, amém? Por quê? Porque eu sou um servo do Senhor como vocês, amém? Aos olhos de Deus, meus irmãos, lá no céu, não vai ter cadeira para separados, né? Ah, essas cadeiras aqui é só para os pastores. Ah, essas cadeiras é só para os missionários. Não. Aos olhos de Deus somos todos iguais. Somos todos falhos pecadores. Amém? Então, a palavra, quando eu estou falando a palavra aqui, meus irmãos, vem para mim também. Amém? Porque Deus fala comigo junto com vocês. Amém? E tudo aqui é direcionado pelo Espírito Santo. Nada vem de mim, meus irmãos. Porque teve dias, meus irmãos, que eu queria começar a gravar vídeo da minha vontade, sabe? E eu não. Eu desanimei. Falei, não, da minha vontade não vai sair vídeo. Porque não adianta eu juntar palavras, meus irmãos, e dizer a vocês uma palavra vazia, uma palavra sem o Espírito Santo. Amém? Porque de nada vai ter efeito a palavra vazia, meus irmãos. Agora, quando a palavra vem do Espírito Santo, a palavra vem, né, do Pai, do Filho, meus irmãos, as coisas mudam. Amém? Se você está aí e recebe a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, se você crê na palavra, se você crê em Deus, que é Deus falando com você, as coisas começam a mudar. As coisas vão começar a se transformar. Amém? Mesmo que você ainda não esteja vendo, mas você tem que crer, você tem que acreditar. Amém? A palavra hoje vai falar da fé, né? De Abraão, né? Os patriarcas, né? Pela fé, Abraão, né? Obedeceu a voz do Senhor, saiu da sua parentela, né? E foi para uma terra que ele não sabia nem o lugar, meus irmãos. Isso é fé. É você ser direcionado por Deus e acreditar, mesmo que os seus olhos não estejam enxergando nada, como com certeza Abraão não enxergou nada, porque ele saiu sem rumo, sem saber para onde ia. Amém? Meus irmãos, a fé. Por que que Deus fala que sem fé não agrada a Ele? Porque precisamos da fé para Deus agir na nossa vida. Amém? Não adianta você orar e você duvidar. Não adianta você jejuar e daqui 2, 3 dias não acontece nada, você começa a duvidar do jejum que você fez, da campanha que você fez. Amém? Por quê? Você está duvidando do poder de Deus. Você está duvidando que Deus é poderoso e Ele não pode fazer. Você duvida. Amém? Então, meus irmãos, o que Deus faz na nossa vida é pela sua fé. A caminhada é dura, meus irmãos. Deus não entrega nada para nós de mão beijada. Amém? Nós temos que passar pelo processo se nós querer bênção, se nós querer uma vida abençoada nessa terra, se nós querer
entrar no reino do céu, ser salvo, precisamos obedecer a palavra do Senhor nos mínimos detalhes. Não é de qualquer jeito, meus irmãos, que você entra no reino do céu. Amém? Não é de qualquer jeito, meus irmãos, que você ganha a bênção e aonde traz paz. Deus pode até te abençoar. Amém? Porque de muito você insistir, de muito você querer, Deus vai te abençoar, mas aquela benção não dura. Aquela benção que Deus te deu não foi pela vontade de Deus. Por quê? Você está com um pé dentro e um pé fora. Você está meio a meio, como diz a palavra, nem morno e nem quente, né? Nem frio, nem morno. Eu não me lembro agora, porque são muitas palavras, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, o que Deus está falando para você é que mediante a tua fé, mediante a sua confiança na palavra do Senhor e em Deus, Ele vai te entregar novos caminhos. Ele vai colocar você em novas portas. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar o seu destino. Mas você precisa acreditar. Você precisa obedecer a palavra do Senhor e os seus direcionamentos. Amém? Não é só obedecer a palavra. Não adianta você obedecer a palavra e não obedecer os direcionamentos de Deus. Você vai pegar caminhos errados. Amém? E o que Deus está falando que muitos, meus irmãos, obedecem a palavra, mas não obedecem os seus direcionamentos e estão pegando caminhos errados. Caminhos que não estão levando para a terra prometida, mas sim num deserto seco, sem água. Meus irmãos, temos que se atentar. Amém? Temos que ficar atento, orar, jejuar, pedir sabedoria a Deus, pedir sabedoria ao Espírito Santo para que ele venha nos dar sabedoria, entendimento da sua palavra, para que nós pegue o caminho certo que Deus está nos direcionando. Porque há muitos, meus irmãos, que estão indo no seu próprio caminho e estão se dando mal. Muitos estão paralisados no deserto, não anda, porque obedece a palavra, mas não obedece os direcionamentos do Espírito Santo. Amém? Não seja mais um que vai ficar no deserto paralisado. Amém? Mas comece a se apegar com Deus, a ter intimidade com Deus, para que você venha ter sensibilidade de saber o caminho certo, porque Deus quer te abençoar. Deus quer te dar paz, bênção sem limite nessa terra. Amém. Todos aqueles que perseveram nos caminhos do Senhor, todos aqueles que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, todos aqueles que crê na palavra e anda em obediência, obedecendo os seus direcionamentos e a sua palavra, alcança vitória. Não é fácil, meus irmãos, mas não é impossível. Por que não é impossível? Ia ser impossível se nós não estivesse o Espírito Santo conosco. Amém? Aí seria impossível. Mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda todos os dias. Amém? A palavra de hoje é Hebreus capítulo 11, versículo 8 em diante. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia, meus irmãos. Isso é fé ou não é? Você pegar um caminho que Deus falou para você seguir e aos seus olhos você não sabe aonde vai dar esse caminho. Isso é fé ou não é? Isso é crer em Deus ou não é? E Abraão assim o fez. Abraão ouviu
a Deus e acreditou. Amém? É o que está faltando para nós. O que está faltando para nós é ouvir a palavra do Senhor. É acreditar na palavra de Deus, nos seus direcionamentos e seguir. E pegar a cruz e ir para a terra prometida, independente se você está entendendo o direcionamento de Deus ou não. Confia em Deus. Oh, meu Deus. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, do qual Deus é o arquiteto edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém. Está vendo aqui? Todos foram fiéis a Deus, acreditou, creu, teve fé em Deus. Amém. E Deus cumpriu. E Deus fez. E o que Deus está falando para você, que você não precisa ver, você precisa crer que Deus é contigo. Você não precisa ver para acreditar que Deus é na sua vida. Você tem que ter fé, você tem que acreditar na palavra do Senhor. Mesmo que na sua frente existe um deserto imenso, que você fique sem saber para onde ir. Amém? O que você não pode perder é a sua fé. O que você não pode parar é de ouvir a palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que vai direcionar você para o caminho da promessa, para a terra prometida, para onde tem leite e mel, para onde vai ter riquezas, bênçãos sem medidas em todas as áreas da sua vida, para onde vai direcionar você o lugar da paz. Você precisa crer. Meus irmãos, se você hoje está querendo ver, está querendo que Deus te mostre o caminho, pare de perder seu tempo. Comece a ter fé. Pai, eu creio na sua palavra, eu vou te obedecer. Meus irmãos, o que Deus sempre fala aqui no canal, amém? Que é o quê? Ficar em conexão com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos guia nessa terra pelos caminhos certos. Amém? Conforme a sua oração, conforme você lê a palavra, conforme você louva o Senhor, Deus vai falando com você. Meus irmãos, não é difícil. Eu pensava também assim, sabe? Que era difícil seguir os direcionamentos de Deus, mas não é. É simplesmente deixar Deus agir na nossa vida. É simplesmente descansar no Senhor e saber que tudo está no controle do Senhor Jesus. Tudo está nas mãos de Deus. Porque, meus irmãos, está escrito que nós não podemos acrescentar um covado ao nosso dia da manhã, porque pertence a Deus. Então, de hoje em diante, meus irmãos, coloque a sua vida, coloque os seus caminhos, coloque a sua família nas mãos de Deus e confia e crê, mesmo que aos seus olhos você não esteja enxergando nada. Mas o que importa é aqui dentro, a fé. Eu creio, eu vou conseguir. Deus está comigo. Amém. Comece a profetizar na sua casa. Eu creio, eu vou vencer em nome de Jesus.
Ah, tá doendo, mas eu já fui curado em nome de Jesus. Ah, aquela porta de emprego não me chamaram, mas vai chamar em nome de Jesus. Comece a profetizar. Comece a ver a bênção sem você enxergar. Olha, o que o Espírito Santo está me dando a dizer. Comece a sonhar com a bênção sem você estar vendo. Ou melhor dizendo, oh meu Deus, glórias a Deus. Meus irmãos, comece a acreditar que Deus é com você no meio desse deserto. Que nós venha ter um pouquinho de fé como Abraão teve. Porque ele não tinha GPS, não tinha WhatsApp, não tinha computador, não tinha redes sociais e não tinha Bíblia. Ele tinha a voz de Deus. E ele resolveu obedecer, acreditar que quem estava direcionando ele para a terra prometida era maior do que aquele deserto que ele ia passar, era maior do que aqueles problemas que vinha pela frente. Amém. Fé, meus irmãos. Deus está falando muito de fé nos últimos tempos. Agora temos que crer em Deus. Por quê, meus irmãos? Porque tem uns que estão matando a fé dos outros pela palavra. Tem outros que estão acabando com a fé com tantas promessas que Deus não fez. Amém? Você precisa crer na palavra, não no homem. Você precisa crer em Deus e não no que o homem fala. Você precisa crer na palavra de Deus, o que Deus fala com você. E Ele está dizendo hoje para você, apenas creia, tenha fé, porque eu vou direcionar você na terra prometida. Eu vou direcionar você ao caminho certo da bênção, sem medidas, que abrange todas as áreas. Mas você precisa acreditar em Deus, acreditar na palavra, acreditar, ter fé, como Abraão teve fé, acreditou. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém. Creia, mesmo que seus filhos estejam totalmente ao contrário do que você ora, mas creia, tenha fé. Creia que aquela porta de emprego já se abriu, mesmo que esteja fechada. Creia que a sua vida financeira já é outra, mesmo que está em dificuldades. Creia que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Creia, tá doendo, fale com sua boca, tá doendo, mas eu já fui curado. Amém. É como eu fiz lá no hospital, meus irmãos. Meia-noite eu não tinha coberta ainda. Um frio, meus irmãos, e eu só com lençol. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu tô com frio, tô com dor no corpo inteiro por causa do frio. Mas o Senhor está comigo. Assim se levantou o rapaz e falou, ô cara, ô colega, eu tô com 2 cobertas aqui, toma uma aí, ó. E nós dois vamos vencer a noite. Eita, glória a Deus, né? Deus é Deus maravilhoso, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, creia em Deus, porque Deus tem muito mais para te dar do que esse mundo cruel, meus irmãos. Amém? Creia na palavra do Senhor, creia em Deus, que Deus fala conosco todo dia. Não perca a sua fé por causa de fariseus. Não perca a sua fé, creia no Senhor, porque Ele é muito mais do que a gente pensa ou imagina. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.